Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Como bem disse o nosso irmão presbítero Edson, é um dos mais longos da Bíblia. Mas eu gostaria que você não se preocupasse com a extensão deste salmo, mas ficasse atento ao conteúdo do mesmo. Um dos salmos mais belos que nós temos. Vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo a Ele que nos abençoe. Santo, justo e eterno Deus, cuja glória é incomparável, cuja sabedoria é insondável e cujo amor transforma o mais vil dos pecadores num herdeiro da sua glória e co-herdeiro com Cristo. A Ti buscamos com o coração quebrantado e desejamos, ó Deus, sermos por Ti mesmo restaurados e fortalecidos, enquanto o Teu Santo Espírito aplica ao nosso coração as verdades abençoadoras da Tua palavra. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Este salmo, como traz no título, salmo didático de Davi, um masquil na linguagem hebraica. O que era um masquil? O masquil é um texto com a finalidade de instruir, de ensinar, especialmente de passar adiante um ensinamento que foi recebido e que deveria ser transmitido a outras gerações, né? Num tom de advertência, Asaf chama a atenção da tribo de Judá para a verdade sobre a aliança de Deus com o seu povo, sobre o cuidado que o povo deveria ter com a aliança de Deus. Pois afinal de contas, Deus havia escolhido o Monte Sião, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, para ali construir o seu templo, o seu santuário. E dali de Jerusalém, o culto a Deus ser propagado para todas as nações. E assim nós vemos então neste salmo, Asaf nos falando sobre os poderosos feitos do Senhor. E eu quero falar com você sobre isso hoje à noite. Os poderosos feitos do Senhor. Tomando como pano de fundo aqui a aliança de Deus com o seu povo, Asaf mostra como Deus sempre cuidou do seu povo. No verso 1 ao verso 8 nós temos implicitamente a aliança de Deus com Abraão. No verso 9 ao verso 64, a maior parte deste salmo, falando da aliança que Deus fizera com Moisés. E depois, encerrando do verso 65 a 72, falando sobre a aliança que Deus fizera com Davi. E por falar na aliança com Davi, implicitamente então, ele fala sobre a nova aliança em Cristo Jesus, porque Jesus era o descendente, foi o descendente mais ilustre de Davi, né? Como nós veremos no momento certo. Então, olhando para este salmo, Asaf nos mostra duas verdades sobre os feitos, os maravilhosos, os grandes e poderosos feitos de Deus por nós. A primeira verdade se encontra do verso 1 ao verso 8. É preciso ensiná-los aos nossos filhos. É preciso ensiná-los aos nossos filhos. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas de tempos antigos. Nesses dois versos iniciais, Asaf conclama o povo a prestar atenção aos enigmas dos tempos antigos. Mas que seriam esses enigmas? Seriam palavras misteriosas? Seriam charadas? Contos misteriosos que o povo não sabia? Não. Era algo que o povo sabia muito bem. Era sobre os poderosos feitos de Deus, o que Deus havia feito pelo seu povo durante toda a história de Israel. Então, Asaf chama a atenção das pessoas para que eles prestem atenção à palavra de Deus. E aqui nós tiramos uma lição importante, irmãos, para nós. Nós não temos
nada, não nós devemos alimentar esperança alguma de que Deus ouça as nossas orações, se nós não paramos para ouvir a palavra dEle, se nós não damos atenção a Ele. Nós não devemos alimentar nenhuma expectativa de Deus ouvir-nos, se nós não o ouvimos, se nós não paramos para prestar atenção ao que Deus tem para nos dizer. Portanto, irmãos, nesse momento em que estamos diante da palavra do Senhor, que façamos o que Asaf disse, prestemos atenção ao que Deus tem para nos dizer. Verso 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Asaf, incluindo-se na sua advertência, ele diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos. Observe que ele sempre coloca no plural, incluindo-se nessa responsabilidade. E assim, então ele mostra para nós que os enigmas que ele tinha para revelar ao povo, ou que ele tinha para trazer para o povo, era sobre os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Deus havia feito. Este salmo nos chama a isso, a olharmos para a nossa vida, proclamarmos os louvores do Senhor, bendizermos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, olhando o seu poder e as maravilhas que Ele fez até hoje em nossa vida. Verso 5 ao verso 8, Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus havia estabelecido a sua lei, a sua aliança e a sua lei. Ao estabelecer a aliança com Israel, Deus também lhe deu a sua lei, para que através da sua lei, o povo vivesse e cumprisse a sua responsabilidade que lhe cabia na aliança que Deus havia feito. Da mesma forma Deus faz conosco, Ele nos deixa a sua palavra. Deus tem uma aliança conosco, a nova aliança em Cristo Jesus, e deixou-nos a sua palavra para que andássemos por ela, por meio dela, e vivêssemos para glorificá-lo. Mas interessante, importante observar aqui, que havia uma responsabilidade não só de guardar, mas também de transmitir essa palavra. E Asaf diz que faria isso, e eles deveriam fazer isso com os seus filhos, para que os filhos transmitissem, por sua vez, aos filhos deles, e estes depois para a outra geração, e assim de geração em geração, os poderosos feitos do Senhor, a sua lei fossem transmitidos. Irmãos, o principal campo missionário que nós temos é a nossa família. Você pode demonstrar preocupação com os perdidos lá fora, pregar-lhes o Evangelho, deve fazer isso, mas se a sua casa está em frangalhos, se os seus filhos não estão aprendendo, se você, marido, não está cuidando da sua esposa, conduzindo a sua esposa biblicamente, você está negligenciando aquele campo missionário que só você pode cuidar dele. Asaf disse que transmitiria aos filhos, a nova geração, os filhos que ainda hão de nascer. A transmissão desse ensinamento tinha dois objetivos. Primeiro, que os filhos da aliança fossem sábios e pusessem a sua confiança em Deus. E em segundo lugar, fossem gratos e não se esquecessem dos feitos de Deus. Então era uma vacina contra a ingratidão. Em terceiro, fossem obedientes
e lhe observassem os mandamentos, versículo 7, e agindo dessa forma, eles seriam o exato oposto do que foram os primeiros, ou a primeira geração de israelitas, quando saíram do Egito. Aquela velha geração pereceu no deserto. Enquanto aquela velha geração não morreu ali no deserto, o que era para ser feito em alguns anos, 2, 3 anos no máximo, foi feito em 40 anos, porque Israel ficou perambulando pelo deserto, porque o povo, aquela velha geração, havia desobedecido a Deus, havia murmurado contra o Senhor. E a melhor maneira de nós não cairmos neste pecado é sendo sábios, confiando no Senhor, é também sendo gratos, não nos esquecendo dos grandes feitos que Deus fez por nós, e sendo obedientes à sua lei, aos seus mandamentos. Assim como Israel, também recebemos de nossos antepassados o testemunho do Evangelho, os poderosos feitos do Senhor. Cabe a nós transmiti-los agora aos nossos filhos, e especialmente aos nossos filhos. Devemos entender que o primeiro campo missionário é a nossa casa. Os primeiros a ouvir o Evangelho da nossa boca deveriam ser os nossos filhos, devem ser os nossos filhos. E só sabemos que os nossos filhos realmente aprenderam quando nós vimos os nossos filhos pregando aos filhos deles, aos nossos netos. E se Deus te der saúde e longevidade, quem sabe os bisnetos. Quem sabe? Vê-los no caminho do Senhor. Não há herança melhor, mais rica, que um pai pode deixar para um filho. Pais que se descuidam de ensinar os seus filhos a confiarem em Deus, a não se esquecerem do que Ele lhes fez, a observarem os seus mandamentos, pais que falham nisso, falharam como pais. Você pode dar tudo que seu filho precisa, se você não o ensinou a confiar em Deus, a louvar o Senhor e a obedecer ao Senhor, você falhou como pai. E o preço disso será alto demais. Por isso, se você tem filho pequeno, filhos pequenos, invista o seu tempo. Se os seus filhos ainda moram com você, estão debaixo da sua proteção, insista com eles, mesmo que no passado você tenha errado muito, mesmo que você tenha sido negligente, mesmo que você tenha cometido sérios erros no passado, em relação à educação deles, na presença do Senhor, daqui para frente faça correto, instrua-os no caminho do Senhor, mostre a eles que hoje Deus é o seu maior tesouro. Deus ensine a seus filhos sobre os poderosos feitos de Deus. Eles precisam aprender a confiar somente em Deus e a não se esquecerem dele jamais. O bem eterno de seus filhos depende de eles aprenderem a confiar em Deus e a não se esquecerem dos seus testemunhos. Pense no bem eterno de seus filhos. Pense no bem eterno deles. Quando eu falo do bem eterno, então pensamos também no mal eterno, que é o inferno, a condenação. Você gostaria de ver o seu filho sofrendo eternamente no inferno? Você gostaria de ver o seu filho eternamente padecendo no inferno? Então pregue para ele o Evangelho. Ensine-o a amar a Deus, a confiar no Senhor e a obedecer os seus mandamentos. Melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. E a segunda e última verdade, eu sei que toda vez que você escuta eu falando segunda ou terceira e última verdade, você vai, está chegando no final do sermão, mas a bem da verdade não estou nem na metade ainda. Mas a segunda e última verdade sobre os poderosos feitos do Senhor, nós vemos do versículo 9 ao versículo 72. E aqui nós vemos que é preciso relembrá-los o tempo todo. Além de ensiná-los aos seus filhos, você precisa relembrar, você precisa ensinar o seu coração. Quando você relembra o que Deus fez por você, você está ensinando a si mesmo. E aqui nestes versos 9 a 72, nós vemos
o mesmo ciclo pecaminoso, o mesmo ciclo na história de Israel, registrada no livro dos Juízes. Quando você ler o livro dos Juízes, você perceberá que Israel estava vivendo na presença do Senhor. De repente, Israel deixa Deus e começa a adorar ídolos, falsos deuses. Deus vem, pesa a mão sobre o povo, geralmente permitindo que inimigos entrassem ali no povo, ali em Israel, e causassem severo estrago a Israel. Israel em sofrimento, reconhecia o seu pecado, pedia perdão a Deus e clamava a Deus por socorro. Então Deus levantava um juiz ou um libertador. Temos vários nomes: Jefté, Sansão, vários outros, Débora e outros mais, que se levantaram como juízes para libertar o povo. E esse juiz, enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava ali vivo, o povo continuava servindo a Deus. Quando o juiz morria, quando ele morresse, então o povo abandonava a Deus novamente e começava tudo de novo. Sofrimento com os inimigos, a idolatria, depois o sofrimento, depois arrependimento e clamor, livramento do Senhor, um tempo de fidelidade, depois caía no pecado de novo, e assim foi esse ciclo na vida de Israel. E aqui, nesses versos, vemos exatamente esse ciclo. Nós podemos ver dois momentos distintos aqui. O momento em que Israel peca contra Deus, a impiedade de Israel. E no segundo momento nós vemos os poderosos feitos de Deus em favor do seu povo. Observe, verso 9 a 11, diz assim: nós vemos aqui a infidelidade, a impiedade de Israel, aqui chamado de Efraim. Dois pecados, a infidelidade e a ingratidão. Observe, verso 9 a 11. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Nós não sabemos exatamente quando foi essa guerra que Efraim era a tribo de Israel, tribo do norte, mais proeminente. Por isso que aqui Israel é chamado de Efraim. Também na cidade de Efraim, havia uma cidade de Efraim chamada Siló, onde estava o templo do Senhor, ou o tabernáculo de Moisés. E Siló, por algum tempo, foi o centro do culto a Deus, né? Nós veremos no final deste salmo que Deus retirou de Israel e trouxe para Sião, para Judá, a região de Judá, a tribo de Judá, o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Ali ele construiu o templo dele, né? Nós veremos isso no final do salmo. Mas não sabemos exatamente quando foi essa guerra que Efraim fugiu. Mas ele fugiu. Bateu em retirada, apesar de estar devidamente armado para o combate. Mas fugiu. E Asaf mostra dois pecados. Eles não guardaram a aliança. O nome disso é infidelidade. Eles foram infiéis a Deus. E não guardaram a aliança com Deus. Versículo 10. Também foram ingratos, pois esqueceram-se das obras e das maravilhas que lhe mostrara. Esqueceram-se do que Deus havia feito por eles. Verso 11. Quebrar a aliança com Deus e buscar outros deuses é sempre descrito na Bíblia como um adultério espiritual. Porque nós somos a esposa de Deus, a igreja é a esposa de Cristo. No momento em que nós deixamos Cristo e seguimos a falsos deuses, aqui no texto fala de imagens de escultura, mas não são só imagens de escultura, ídolos que nós fazemos. Nós produzimos ídolos aos montes em nosso coração, mas no momento em que deixamos Deus e seguimos falsos deuses, estamos como um cônjuge que trai o seu cônjuge e vai embora com o outro. Isso é infidelidade, isso é adultério espiritual. Algo abominável aos olhos de Deus. Por isso que o adultério, o adultério como nós conhecemos, né, ele é algo abominável aos olhos de Deus. Porque o casamento entre um homem e uma mulher, que isso fique bem claro, não existe casamento com pessoas do mesmo sexo.
Casal é homem e mulher. Homem e homem, mulher e mulher são pares e não casais. Que isso fique bem claro. Mas é importante ver que quando um homem e uma mulher se casam, ali está o símbolo da união entre Cristo e a igreja. É um símbolo. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos casamentos, porque eles simbolizam algo muito mais sublime, que é a aliança de Cristo com a sua igreja. Mas quando trocamos Deus por deuses falsos ou por ídolos, somos adúlteros espiritualmente falando. Estamos pecando contra Deus. Esquecermos do que Deus já fez por nós é um ato de ingratidão, pois não demos o devido valor ao que Deus nos fez. A ingratidão, meus irmãos, é algo que ofende a Deus. Tanto que Deus já fez por nós, e quando nós nos esquecemos do que Ele fez por nós, isso é ingratidão. A infidelidade e a ingratidão, elas sempre andam juntas. Portanto, irmão, tome cuidado, irmã, tome cuidado. No momento em que seu coração estiver carregando ingratidão pelo que Deus já fez na sua vida, o próximo passo será você trocar Deus por deuses, por ídolos. Assim acontece no casamento. Quando o marido não tem gratidão pelo que a sua mulher lhe fez, ou quando a mulher é ingrata para com o que o marido lhe providenciou, lhe fez, o próximo passo é a infidelidade. Vou achar uma mulher melhor, vou achar um homem melhor, serei feliz com outra pessoa, não é assim? Cuidado com a ingratidão. Ela anda junto com a infidelidade. Nos versos 12 a 16, nós vemos os poderosos feitos de Deus. Ele sustentou Israel no êxodo. Ele sustentou Israel naquele momento em que tirou Israel do Egito e o conduziu pelo deserto, o que é chamado de êxodo, né? Vamos ver o texto. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Zoã era uma das cidades principais do Egito. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como um dique. Guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Aqui nós vemos como Deus agiu em favor de Israel quando este ainda era escravo no Egito, verso 12, e o conduziu pelo deserto. No verso 13 temos a referência ao Mar Vermelho se abrindo, quando Deus mandou Moisés tocar ali no mar, e o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. E logo em seguida, quando o exército de Faraó veio atrás, o mar se fechou e o exército de Faraó foi totalmente destruído. No verso 14 fala da proteção de Deus no deserto, um sol quente, escaldante. Deus colocava uma nuvem sobre o povo, para fazer sombra sobre o povo. Eu fico imaginando essa cena, um grupo de mais ou menos 4 milhões de pessoas por baixo, porque era 600 mil homens, e só se contava acima dos 30 anos, homens casados. Então 600 mil homens, mais 600 mil mulheres, 1.200.000, cada casal em média 2, 3 filhos, mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões ali, 3, 4 milhões de pessoas, no deserto. Eu fico imaginando aquela cena, aquela multidão andando, 3 milhões de pessoas, meus irmãos. É 4 vezes a população de São José dos Campos. População do Vale do Paraíba, praticamente. Andando no deserto. E uma nuvem de igual tamanho e proporção cobrindo o povo, fazendo sombra. Não é maravilhoso isso? Nós vemos também Deus dando água para o povo
de onde não tinha água. Deus tirando da rocha. Rochas davam água como se fossem fontes, como se fossem rios, torrentes de água. E como nós lemos aqui na liturgia há pouco, lá em 1 Coríntios 10, 3 e 4, nós ficamos sabendo que essa pedra que jorrava água apontava para a pedra espiritual, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 3 e 4 diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Não quer dizer que Cristo era uma pedra, não é isso não. Não entenda isso literalmente. O que ele quer dizer é o seguinte: toda vez que da pedra Deus tirava a água, isso apontava para Jesus Cristo, que disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. E quem beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia também nos chama de pedras vivas. Acho muito bonito isso. Cristo é a fonte, é a pedra que jorra a fonte, de onde brota a fonte de água viva. E nós somos pedras vivas, edificadas sobre a rocha que é Jesus. Isso é belo demais. Os poderosos feitos de Deus no Antigo Testamento, apontando para a salvação em Cristo Jesus. E da mesma forma, Deus hoje nos sustenta a igreja com o pão vivo do céu, porque Jesus Cristo é o pão vivo do céu. O pão vivo do céu. João 6, 32 a 35. E a água da vida. Jesus é a água da vida. João 7, 37 a 38. O maná que Deus mandava ao povo e a água que ele providenciava ao povo no deserto foram feitos maravilhosos do poder de Deus, mas nem se comparam aos feitos que Deus realizou e realiza através de Jesus na vida da sua igreja. Mas diante de feitos tão maravilhosos, qual foi a resposta de Israel? Verso 17 a 20, nós vemos a impiedade de Israel novamente. Dessa vez, rebeldia e incredulidade. Verso 17, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, ele feriu a rocha. É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Mas pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Apesar da proteção de Deus, apesar do sustento de Deus, a Bíblia diz que eles rebelaram-se contra o Altíssimo, verso 17, e o tempo todo estavam indispostos para com a vontade do Senhor. Quando Deus lhes dava algo, eles queriam algo de comer que fosse do gosto deles. Chegaram a dizer para Moisés: Moisés, nós não aguentamos mais comer esse pão vil. A comida, o alimento que Deus mandava para eles do céu, que ficou conhecido como maná, que em hebraico significa o que é isso, né? Era um material que eles colhiam todas as manhãs, com o orvalho ali sobre a relva. Eles colhiam aquela comida, aquele material, e com aquilo eles faziam bolos, pastas, e comiam. Imagine você recebendo comida diretamente do céu todos os dias. E aí você diz que isso é pão vil, pão desprezível, comida ruim. Vai dizer que você não faz isso. Vai dizer que quando sua mãe te põe lá uma travessa de não sei o que com berinjela, né? Berinjela combina com tudo, né? Não sei o que com berinjela. Você fala: de novo, berinjela? Mas quem que te deu a berinjela para comer? Quem te deu esse alimento? Foi Deus. Mas aqui eu quero ampliar
e mostrar para você que muitas vezes nós agimos pior do que Israel. Reclamamos de coisas, de bênçãos que Deus nos deu, nós reclamamos. Aquele filho que é difícil, aquela filha que é difícil, ao invés de você orar por ela, instruí-la no caminho do Senhor, instruí-lo no caminho do Senhor, conduzi-lo, o que você faz? Esse menino não tem mais jeito, essa menina é uma encrenca só. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus para nós. Cuidemos dessa bênção, é responsabilidade sua. Ei, a minha mulher é muito chata. Ei, mas que mulher chata, onde foi que eu fui me meter quando casei com essa mulher? A Bíblia diz que quem acha uma esposa no Senhor, achou uma bênção, foi abençoado. Se você tem uma esposa, valorize-a. Se você tem um marido, valorize-o. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que Ele te deu. São alguns exemplos apenas, né, irmãos? Mas o povo reclamava, até que o povo reconhecia que Deus havia mandado alimento para eles, havia mandado água. Mas aí, o que eles fizeram? Questionaram a Deus, pode Ele também nos dar pão? Ou fornecer para nós carne? Observe a incredulidade. Eles eram rebeldes porque não queriam fazer as coisas do jeito que Deus havia determinado. Eles queriam as coisas do jeito deles. A Bíblia diz que eles pediram a Deus alimento que lhes fosse do gosto, o que eles gostavam de comer. E tome cuidado com as suas orações, tome cuidado com o que você pede para Deus, não que Deus não seja sábio para não dar, ou para dar alguma coisa, não é isso não, mas às vezes Deus permite e nos dá algo que nós insistimos com Ele, para nos dar uma lição. Foi o que Ele fez com Israel. Israel disse para Moisés, nós não aguentamos mais comer esse pão vil, nós temos saudade dos pepinos, das cebolas, dos alhos, que nós comíamos pela madrugada, né? Embora eu goste dessas coisas, eu gosto de pepino, cebola e alho, né? Minha esposa que não gosta depois que eu como, né? O bafo, né? Mas eles estavam com saudade disso. Não agradeciam o que tinham, mas reclamavam do que tinham. O que Deus fez? Vocês querem carne? Ok. Fez o vento soprar. Bem, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eles pediram carne para Deus, e Deus deu. Mas daqui a pouco eu volto nisso. Do verso 21 ao verso 31, nós temos os poderosos feitos de Deus, agora, o juízo e a misericórdia. Verso 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado e acendeu-se o fogo contra Jacó. E também se levantou do seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou às alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Olha que lindo, né? Pão dos anjos. É uma linguagem figurada, é claro, porque anjo não come. É uma linguagem figurada, para dizer que era uma comida preparada pelo próprio Deus, né? Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel.
O que está registrado aqui nesses versos, está registrado lá em Números capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Depois em casa você leia esse texto. Números 11, 1 a 9. O povo reclamou do que eles estavam recebendo de Deus. E eles pediram a Deus comida que fosse do gosto deles. Nós não aguentamos mais esse pão vil. Mas Deus deu a eles pão dos anjos. Tudo que Deus nos dá é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Nós queremos carne. É carne? Ok. A Bíblia diz que Deus fez o vento soprar e desviou a rota de um bando de codornizes, né? Aves, mais ou menos nesse porte, codornizes, para sustentar uma multidão de mais de 4 milhões de judeus. Você imagina quantas codornizes vieram. E não foi uma para cada um, não. Não foi só um tira-gosto para cada um, não. A Bíblia diz que eles tinham comida a fartar. E comeram, e comeram. Tanto que o escritor sagrado registra da seguinte forma, que a carne das aves saíram-lhe pelos narizes. Né? Saíam pelas narinas, de tanto que eles comiam. O texto aqui diz que eles não reprimiram o seu apetite, verso 30. Comeram. E aí, então, a Bíblia diz que naquele dia Deus trouxe uma, eu não sei se foi indigestão, o que foi, eu sei que morreu muita gente naquele dia. Por isso que eu disse, tome cuidado com o que você tem teimado em pedir para Deus. Senhor, eu quero, porque eu quero. Senhor, parece uma criança mimada, né? Batendo até o pezinho assim, né? Senhor, eu quero. Senhor, o Senhor não está vendo que é isso que eu preciso? Aí você faz igual aquela aberração chamada confissão positiva, que foi ensinada pelo aquele herege do Po Yangshu. Sabe por que Deus não responde às suas orações? É porque você não descreve para Deus o que é que você quer. Então, se você quer um carro, você tem que descrever para Deus: Senhor, eu quero um carro da cor tal, modelo tal, do ano tal, com tantos cavalos de potência, que faça de preferência 30 quilômetros com 1 litro de gasolina, porque está cara a gasolina. E Deus vai te dar esse carro do jeito que você pediu. Se você só ficar dizendo, Senhor, me dê um carro, Deus não vai te dar, porque Ele não sabe que carro que você quer. Po Yangshu fala essa besteira naquele seu livro, A Quarta Dimensão. Estou falando o nome e o sobrenome para você não pegar esse lixo e ler. Não leia esse lixo. Isso é heresia. Mas Deus muitas vezes nos dá o que queremos para provar a nós e mostrar o que está no nosso coração. E aqui Deus mostrou o que estava no coração de Israel. E o que é que estava no coração de Israel? Eles pouco se importavam com Deus. Eles olhavam para Deus como se fosse um ídolo, como se Deus fosse apenas mais um dos muitos ídolos que eles tinham, que deveria dar a eles o que eles queriam. E Deus falou: é isso que vocês querem? Então tá bom. Deixa eu mostrar para você que o que você quer não é bom. Aqui quem tem a vontade boa, agradável e perfeita sou eu. Você não sabe o que você quer, mas é isso que você quer? Você está desprezando o que eu estou dando? Então aqui vai. E foi assim o juízo de Deus sobre o povo. E a Bíblia diz que eles morreram, muitos. Aqui fala, né, de muitos jovens, robustos, morreram naquele dia. Rapazes fortes, morrendo de barriga cheia. Impressionante, né, irmãos? Deus é justo e misericordioso. Ele se ira contra o nosso pecado, mas também não deixa de ter misericórdia dos seus filhos. Ele é misericordioso, como nós veremos daqui a pouco. Ele é misericordioso. Que haja em nosso coração contentamento com as bênçãos de Deus, e que sejamos sábios em usufruir dessas bênçãos, da sua misericórdia. Pois o mau uso das bênçãos de Deus atrairá sobre nós o juízo de Deus, como aconteceu com os israelitas. Devemos tomar cuidado com o uso que fazemos das bênçãos de Deus, porque muitas vezes a bênção de Deus nós podemos usá-la de forma equivocada e trazermos sobre nós
o juízo severo de Deus. No verso 32 a 37 nós vemos a impiedade de Israel, e aqui nós vemos menosprezo e falsidade. Israel menosprezou o que Deus fizera por ele e também mostrou falsidade. Sem embargo disso, apesar disso, de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Meus irmãos, isso é a maior prova de burrice. Estando sob o juízo de Deus, continuaram pecando, se rebelando contra o Senhor, não creram nas maravilhas de Deus. Por isso Deus fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos num súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, e nem foram fiéis à sua aliança. Aqui nós vemos o menosprezo. Apesar de Deus ter feito tudo isso por eles, o povo menosprezou. O povo deu as costas. Sem embargo disso, ou fazendo pouco caso de tudo isso, o povo não creu nas maravilhas de Deus, menosprezou o que Deus fez. Quando Deus pesou a mão, então eles clamavam a Deus: Senhor, socorra-nos. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a rocha da nossa vida. Mas isso tudo era da boca para fora, era só lisonjas, era só falsidade. Hipocrisia, falsidade. Nem confessavam o seu pecado com sinceridade e nem atribuíam a Deus a glória pelo livramento, como disse João Calvino. E por que faziam assim? Porque eles eram inconstantes e infiéis em seus corações para com Deus, verso 37. Eles pesavam o sofrimento causado pelo juízo de Deus, mas não pesavam a gravidade do seu pecado contra Deus. Irmão, se você estiver lamentando o que você perdeu por causa de algum pecado, irmã, se você estiver lamentando o sofrimento que você está passando por causa de algum pecado que você cometeu, mas se você ainda não viu a gravidade do seu pecado, se você ainda não viu a gravidade da ofensa que você cometeu contra Deus, se você ainda não pesou o malefício que você causou a outras pessoas, a desonra que você trouxe ao nome de Deus, você ainda não se arrependeu. Caim fez isso. Caim, quando foi confrontado por Deus no seu pecado, o que ele disse? Ai de mim, quem se encontrar comigo vai me matar. Em momento algum Caim disse: meu Deus, que coisa horrível eu fiz, pequei contra o Senhor, matei meu irmão, trouxe tristeza para dentro da casa da minha mãe e do meu pai, eles estão chorando agora a morte do meu irmão, por minha culpa, meu Deus, que absurdo, que coisa horrível eu fiz. Não, Caim não fez isso. Caim continuou no seu pecado, continuou na sua vida depravada. Diferentemente fez o filho pródigo. Levantar-me-ei e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E nós sabemos a história, ele foi perdoado pelo seu pai. Arrependimento é isso, irmão. Arrependimento é isso, minha irmã. Nós temos que pesar o mal, o pecado que nós cometemos, o mal que nós cometemos a outra pessoa, a ofensa que nós causamos ao santo nome de Deus, e arrependermos-nos disso. Do contrário, seremos como Israel. O fato de Israel não crer em Deus, mesmo tendo visto as grandes maravilhas do seu poder, nos mostra que o dom da fé é um dom que vem de Deus. É Deus quem põe a fé no coração das pessoas. Mesmo vendo tudo isso, Israel não creu em Deus. Então é por isso que eu falo, meus irmãos,
por isso que eu penso, né? E falo também, mas a igreja, ela precisa fazer milagres. A igreja presbiteriana é fria, a igreja presbiteriana é morta, porque você não vê milagre acontecer aqui dentro. Não tem culto de libertação, não tem culto de milagres e maravilhas. Deus não opera ali dentro. Aí eu pergunto, por que tem que acontecer milagre? Não, para as pessoas crerem. Irmãos, se Deus não tocar no coração da pessoa, pode acontecer o maior milagre que for aos olhos dessa pessoa, e ela não crerá em Deus. Prova disso são os ateus. Contemplam a maravilha do universo, tem a pachorra de dizer que foi alienígena que criou. Esses dias eu ouvi um renomado astrônomo dizer que nós somos poeira de estrela, mas dizer que nós somos pó da terra, não, isso não entra na minha cabeça, eu não aceito, é humilhante demais. É porque a Bíblia diz que nós somos pó da terra, mas não, ele acha mais bonito ser poeira de estrela, grande coisa. Enquanto Deus não toca no coração do pecador, ele não consegue crer. Por isso que na nossa obra de evangelização, nós temos que confiar totalmente em Deus. E a nossa parte é ser fiel à palavra, só isso. Precisamos de Deus para crer nele, para obedecê-lo e para amá-lo. Não podemos tratar a graça de Deus com menosprezo, como fez Israel. Não podemos ser falsos e fingidos em nosso arrependimento, pois Deus conhece o nosso coração. Eles pensavam que estavam mentindo para Deus, que conseguiam mentir para Deus, mas ninguém consegue mentir para Deus. Ele conhece o nosso coração. O arrependimento sincero e verdadeiro produz confiança e fidelidade constantes em nossa vida. Observe o verso 37, diz, porque o coração deles não era firme para com ele e não foram fiéis à sua aliança. Se há um pedido que você e eu temos que fazer para Deus o tempo todo é, Senhor, me dê firmeza na minha fé. Firme e confirme a minha fé, Senhor. Esse é um pedido que nós temos que fazer o tempo todo. Verso 38 e 39, os feitos de Deus, nós vemos agora a misericórdia e a clemência. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não o destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. O intuito de Deus em pesar a mão sobre os seus filhos não é para destruí-los. Nós já vimos isso em outros salmos. Quando Deus pesa a mão sobre os filhos dele, é para discipliná-los, para fazê-los andar na presença dele, para restaurá-los. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Ele é misericordioso e tem prazer em restaurar corações, versículo 38. Ele até poderia dar vazão total à sua ira, mas em vez disso ele a reprime, porque ele sabe que nós não suportaríamos. Verso 39. Foi assim que ele agiu para com Israel inúmeras vezes, e é assim que ele tem agido conosco. Nós não somos nem um pouco diferentes de Israel. Se ele quisesse nos castigar conforme as nossas iniquidades, nós desapareceríamos. Mas ele nos trata conforme a sua misericórdia. Ele não quer aniquilar os seus filhos, ele quer restaurá-los. E é por isso que ele permite a disciplina sobre nós. Mas não obstante todo esse amor de Deus, toda essa misericórdia de Deus, como foi que Israel respondeu ao Senhor? Versículo 40 ao versículo 64, nós vemos aqui a impiedade de Israel, que foi rebelião e indiferença. Diz assim esses versos: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs
que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair do seu povo, o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos, eram altares que eles construíam para adorar os seus ídolos. Provocaram-no com seus altos, e o incitaram a zelos, ciúmes, com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro. E passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. Fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Nesses versículos, Asaf recapitula os acontecimentos na saída do Egito, quando o povo saiu do Egito e veio para Canaã, versos 42 a 53. Também fala da conquista de Canaã, versos 54 a 64. Asaf também aponta para o fato de que a rebeldia de Israel contra Deus não foi um ato isolado, mas foi sim uma rebeldia repetida deliberadamente. Por várias vezes, diz o verso 40, por várias vezes Israel se rebelou contra Deus. Foi algo obstinado, foi algo que Israel deliberou em seu coração, não foi apenas um equívoco, mas sim algo que Israel decidiu várias vezes irritar a Deus. Eles tentaram a Deus duvidando do seu poder, versículo 41. Quando Asaf diz que eles não se lembraram do seu poder, versículo 42, ele está falando aqui, não de um mero esquecimento, de algo insignificante, mas sim uma atitude deliberada de indiferença e descaso para com os grandes feitos que Deus havia feito. Como esquecer? Aí ele passa a mostrar quais foram esses feitos. Primeiramente ele fala das 10 pragas, lá no Egito. Aqui ele menciona 7 das 10 pragas, e também não coloca na ordem como aparece lá no Êxodo. Ele fala aqui, por exemplo, da água transformada em sangue, versículo 44. Foi uma das pragas. A praga dos enxames de moscas e de rãs, mais 2 pragas, verso 45. Ele fala da praga dos gafanhotos, verso 46. Da praga da chuva de granizo e relâmpagos, que acabou com o gado, com o rebanho do Egito, verso 47. Fala também da morte dos animais, né? Ou melhor, a chuva de granizo e relâmpago acabou com a vegetação, com a plantação. E também os animais que morreram no campo, porque não tinham o que comer, verso 48.
A morte dos primogênitos do Egito, versos 49 a 51. Essa aqui foi o pior golpe que Deus deu no Egito. Foi a pior praga. Deus matou ali os primogênitos dos egípcios, os primeiros filhos de cada casa. Havia casa que 2 estavam mortos, né, porque o pai era o primogênito da família dele, e o seu filho primogênito também morreu. Imagina que coisa triste. O único primogênito no Egito que ficou vivo foi Faraó, para ver a desgraça que ele trouxe para o Egito. Triste, né? No verso 50, Asaf destaca que os egípcios sofreram o derramamento da ira de Deus. Nós vimos lá no versículo 38, que para com seus filhos, Deus retém a sua ira. Deus retém a sua ira. Que isso não seja motivo de descaso para nós. Pelo contrário, que isso seja motivo de temor em nosso coração. Mesmo assim, Israel fez pouco caso de tudo que Deus havia lhe feito. Todo o cuidado de Deus na sua vida, Israel simplesmente desdenhou. Mesmo Deus conduzindo Israel como um pastor conduz as suas ovelhas, verso 52, mesmo dando a Israel vitórias e vitórias sobre o Egito, verso 53, Israel deu as costas para Deus. A partir do verso 54, Asaf fala de um outro momento na vida de Israel. Agora, Israel já instalado na terra prometida, alguns anos depois, nos dias do sacerdote Eli, o que ele descreve aqui aconteceu nos dias de Eli, e você pode conferir isso lá em 1 Samuel 4, de 4 a 22, do versículo 4 ao versículo 22. Resumindo ali rapidamente, os filhos de Eli eram homens perversos. Hofni e Finéias eram sacerdotes, mas homens perversos, promíscuos, ladrões, grosseiros. E Deus estava vendo tudo aquilo. Os filisteus, Deus permitiu que os inimigos, os filisteus entrassem em Siló, levasse a Arca da Aliança embora. A Arca da Aliança era o objeto mais importante para os judeus. Eles não adoravam a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Deus permitiu que os filisteus levassem embora a Arca da Aliança. Quando, na guerra, os israelitas foram guerrear contra os filisteus para tomar de volta a Arca, os filisteus acabaram com os israelitas. Hofni e Finéias, filhos de Eli, morreram. É a eles que o texto aqui se refere quando fala dos seus sacerdotes, verso 64. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. É Hofni e Finéias, filhos de Eli. Quando Eli recebe a notícia de que a arca do Senhor tinha sido roubada, de que Hofni e Finéias, seus filhos, tinham morrido na batalha. Eli era um homem grande e gordo. A Bíblia diz que ele se desequilibrou e caiu para trás na sua cadeira e quebrou o seu pescoço e morreu. A esposa de um de seus filhos, que estava grávida, estava para dar à luz naqueles dias, entrou em trabalho de parto e deu à luz forçadamente. Nasceu um menino a quem ela pôs o nome de Icabote, que significa foi-se a glória do Senhor. Ou seja, a Arca da Aliança foi levada embora. Tudo isso aconteceu porque, como diz aqui o verso 60, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens. Porque Israel havia se esquecido de Deus, porque Israel havia caído na idolatria, Deus se esqueceu de Israel, abandonou o seu tabernáculo. Meus irmãos, nós devemos clamar a Deus para que tal coisa nunca aconteça conosco. Já imaginou um dia sabermos que Deus abandonou essa igreja, que Deus deixou essa congregação, porque essa congregação não andou nos seus caminhos? Já imaginou um dia Deus
deixar-nos. Ah, pastor, isso nunca vai acontecer porque Deus nos ama, é verdade. Mas nós nunca podemos esquecer que podemos perder privilégios, sim, salvação não, mas podemos perder privilégios. Israel perdeu o posto de centro do culto a Deus. A cidade de Siló não era mais o culto, não era mais o lugar do culto a Deus. Deus transferira isso agora para Jerusalém, como veremos nos versículos finais deste salmo. Israel viu a grande salvação, o tremendo livramento que Deus lhe fizera, lhe tirando do Egito, depois instalando ele na terra prometida, dando-lhe várias vitórias, viu tudo isso, e mesmo assim foi rebelde, e mesmo assim deixou Deus, abandonou o Senhor. Irmãos, quantas vezes isso tem feito, nós temos feito também. Não somos nem um pouco diferentes de Israel. Eu tenho dito isso desde o começo desse sermão, porque isso é verdade. Temos recebido tantas bênçãos de Deus, temos sido tão agraciados por Deus, e muitas vezes agimos como Israel agiu. E às vezes eu penso que nós somos até piores do que Israel. Porque Israel, no Antigo Testamento, viveu com as sombras daquilo que viria a ser Jesus Cristo. Tudo isso que aconteceu a Israel apontava para Jesus. Hoje, nós já vivemos com a realização de tudo que Cristo já fez. E muitas vezes somos incrédulos, muitas vezes somos rebeldes para com o Senhor Deus. Quanta iniquidade, irmãos, quanta iniquidade da nossa parte. Se Israel tinha motivos para jamais abandonar o Senhor, muito mais nós não temos. Israel não tinha motivos e abandonou, muito mais nós não temos motivo algum para abandonarmos a Deus. Muitas vezes, mesmo sabendo que estamos diante de um pecado, sem qualquer dificuldade nós pecamos, sem qualquer rubor em nossa face, sem qualquer pesar em nosso coração, nós pecamos deliberadamente contra Deus. Coisa triste, irmãos, coisa triste. Quantas vezes deliberadamente não nos lembramos do que Deus fez por nós e o ofendemos com os nossos pecados? Não somos nem um pouco diferentes de Israel. Encerrando este salmo, os feitos de Deus e a reafirmação da sua aliança. Aqui Deus reafirma a sua aliança, apesar de Israel ser tão pecaminoso diante de Deus, apesar de nós muitas vezes também sermos piores até do que Israel, Deus sempre reafirma a sua aliança conosco. Versos 65 a 72. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Encerrando este salmo, Asaf mostra-nos uma verdade fundamental para a nossa vida cristã. É Deus quem estabelece e sustenta a sua aliança conosco. Deus disciplina os seus filhos, mas jamais os abandona. Deus permitiu que os filisteus levassem a arca da aliança embora, e trazido grande tristeza sobre os israelitas. Contudo, isso tudo era disciplina de Deus. Porém, ele não desamparou Israel. A Bíblia diz no verso 65 que ele levantou-se em glória e poder e fez recuar a golpes os adversários. Verso 66. Impondo-lhes perpétuo desprezo, isto é, uma vergonha e derrota que é lembrada de geração após geração. E quando você ler lá em 1 Samuel 5,
até o capítulo 7, você vai ver que os filisteus pegaram a arca do Senhor, puseram ela no altar do seu Deus, chamado Dagon. No dia seguinte, chegaram lá, a imagem de Dagon estava derrubada, sozinha. Sozinha não, pelo poder de Deus. Eles levantaram a estátua e deixaram lá. No dia seguinte chegaram, encontraram a estátua de novo de bruços, com os braços e pernas cortados, quebrados. Faz o seguinte, manda essa arca embora. Nosso Deus não é páreo para o Deus de Israel. Mandaram para uma outra cidade deles. Lá a Bíblia diz que Deus encheu de tumores o corpo do povo. Não havia um na cidade que não tivesse tumor no corpo. Sumam com esse negócio daqui. Manda isso embora para os israelitas. Essa arca da aliança só está trazendo problema para nós aqui. Manda esse negócio embora. Mas faz o seguinte, para a coisa não ficar feia para nós, vamos fazer aqui uns tumores de ouro. Vamos pegar aqui ouro e derreter e fazer alguma coisa parecida com tumor. E vamos colocar aqui como presente para eles. Que vergonha, né? Quanta vergonha. É assim que Deus trata aqueles que zombam do nome dele. Mas, não parou aí. No verso 68, nós vemos que ele então se voltou para Judá, para o povo de Judá. Uma vez que ele havia deixado Siló, o culto dele não era mais em Siló, Deus agora vai para os montes de Judá, vai para o monte de Sião, e lá encontra a cidade de Jerusalém. E escolhe Jerusalém para ser o centro do seu culto, onde o seu santuário seria construído. Depois Deus manda Samuel ungir Davi, que ainda era um rapazinho, um adolescente, quase jovem. Mandou ele ungir a Davi, porque Davi um dia seria o rei de Israel. Foi lá no rebanho buscar o menino. Estava lá cuidando das ovelhas. Deus tirou ele de trás das ovelhas, buscou ele para ser o pastor de Israel, para ser o rei de Israel. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o nosso tempo já não nos permite. Só quero chamar a sua atenção para o fato de que é Deus quem nos escolhe. É Deus quem escolhe quem vai adorá-lo. É Deus quem diz como o culto dele será. É Deus que diz onde o culto dele acontecerá. É Deus que diz como o culto a ele acontecerá. Não é a gente que inventa esse negócio. Não sou eu que digo, agora eu sou um filho de Deus. Não. É Deus quem diz, agora você é meu filho. Não sou eu que digo, eu quero adorar o Senhor do meu jeito. Cada um adora a Deus do jeito que quiser. Esses dias eu ouvi um pastor falar isso, meus irmãos. Eu só não respondi a ele porque ele estava falando na televisão. Mas se fosse pessoalmente, eu ia ter uma conversa séria com ele. Cada um adora a Deus do seu jeito, e todos adoram a Deus, e Deus recebe a adoração de todo mundo. Não! De jeito nenhum. Deus não recebe um culto que não estiver de acordo com a vontade dEle. Deus não aceita a adoração de quem não é filho. É fato que um dia todos, quer sejam filhos, quer não, haverão de louvá-lo, haverão de dizer que Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas isso aí é lá no juízo final, é outra história. Então eu quero que você entenda que você tem um grande privilégio, aliás, o maior privilégio que o ser humano pode ter. E que muitos não têm, e que muitos jamais terão, que é o privilégio de adorar a Deus, de estar na casa do Senhor, junto com o povo dele, adorando, ouvindo a palavra, cantando louvores ao Senhor, bendizendo-lhe o nome. Algum diácono, por favor, traga um copo d'água para mim, por favor. Minha garganta está indo embora. E o sermão está terminando também, irmãos. Mas vamos lá. Deus é quem determina como será o louvor. Ele escolheu Davi. E aqui nós vemos Deus reafirmando a aliança dele com o seu povo. Ele havia feito aliança com Abraão, depois com Moisés, agora ele faz aliança com Davi.
Mas na aliança com Davi, nós temos aqui implicitamente a nova aliança em Cristo Jesus, porque lá em Apocalipse 5, versículo 5, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Aqui nós temos, na pessoa de Davi, nós temos aqui, olhando para o futuro, o Senhor Jesus. Aquele a quem o cego Bartimeu chamou de filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Vemos Jesus aqui. Obrigado, irmão. Assim Deus reafirmou com Davi a sua aliança que fizera com os antepassados e preparava o caminho para a vinda do Senhor Jesus, que haveria de instaurar a nova aliança no seu sangue. A nossa glória é Deus, a nossa salvação é obra dele. Ele é quem nos salvou e estabeleceu essa aliança conosco, a qual ele mesmo sustenta e preserva com seu poder. Ele é quem estabelece o seu culto e diz quando, onde e como ele deve ser realizado. O fato de Deus ter removido o seu tabernáculo de Siló e trazido ele para Jerusalém, lembra-nos o que Cristo disse à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se você não fizer isso, e se você não se arrepender, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Onde está a igreja de Éfeso hoje? Onde está o tabernáculo de Siló? Próprio Jerusalém, onde está a igreja de Jerusalém? Isso tudo nos mostra, irmãos, que apesar da salvação de Deus ser irrevogável, uma vez salvos, salvos para sempre, é possível que salvos e eleitos de Deus percam alguns dos privilégios que Deus reserva à sua igreja por causa da desobediência deles. É possível isso acontecer. Você não deixará de ser a herança de Deus, você não deixará de ser filho de Deus, você não perderá a sua salvação. Mas se Deus tem para mim tantos privilégios, por que eu perderia alguns deles? Toda vez que escolhemos o pecado, estamos deixando de lado muitos privilégios que Deus tem para nós, para ficarmos com a sujeira do pecado. Não façamos como Israel fez. Não demos as costas para Deus como Israel deu. Pelo contrário, sejamos gratos a Deus. E não somente isso, relembre os poderosos feitos de Deus em sua vida, especialmente a salvação em Cristo Jesus. De todos os poderosos feitos que Deus já realizou em nossa vida, sem dúvida alguma, a nossa salvação em Cristo é o mais importante de todos. Relembre isso a cada momento. Diga ao seu coração o quanto Deus te amou e o que Ele fez para te salvar. Não dê descanso à sua memória, não deixe a sua memória descansar o tempo todo. Relembre o que Deus fez por você. Seja grato a Deus por tudo que Ele já fez. Exercite a gratidão e o louvor. Primeiro, porque Deus merece. E em segundo lugar, porque é assim que você fortalecerá a sua fé e a sua confiança em Deus. Também transmita às pessoas tudo o que você tem aprendido de Deus, especialmente transmita aos seus filhos. Diga a eles o que Deus já fez por você e o que Deus já fez por eles. Não se esqueça, eles são o seu principal campo missionário. E a sua congregação mais importante. Porque todo crente é pastor de sua família. Todo crente é um pastor quando ele pastoreia a sua família. Ensine-os
sobre os poderosos feitos de Deus. Não encubra deles nada. Conte a eles todas as maravilhas que Deus já fez. Prepare-os para que eles sejam também um dia pais que ensinarão seus filhos, que por vezes ensinarão os filhos deles, e assim, de geração em geração, os poderosos feitos de Deus sejam ensinados e relembrados por todos os crentes. Amém.